Olá, bem-vindos ao programa Em Discussão. Vamos acompanhar o debate promovido pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que tratou da presença dos médicos nos municípios brasileiros. Os nossos números mostram que 72% dos médicos estão na região sul-sudeste. Na minha cabeça, para ser médico, tem que ter um pouco além do desejo de ter uma vida boa, com recurso, com dinheiro. Tem que ter uma vocação, tem que ter um interesse pelo outro. Tem prefeitos que pagam até R$25 mil para ter esse médico e não consegue. Médicos insuficientes no interior do país. A qualidade dos cursos de medicina. O que fazer para mudar o quadro de distribuição de médicos no Brasil? O Em Discussão começa agora. Nós precisávamos começar a pensar naquilo que nos une. Quais são os pressupostos consensuais que faz com que estejamos todos aqui nos debruçando sobre um problema tão complexo? Eu acho que a primeira delas é a defesa da qualidade da assistência médica, da assistência à saúde como um todo, mas particularmente da assistência médica. O segundo, o inalienável direito da população ao acesso aos serviços de saúde. Terceiro, um consenso de que há concentração de médicos nos grandes centros. É inegável isto. Deste sistema de saúde que queremos que atenda bem, com qualidade a todos, uma das suas características é a equidade. E a equidade significa que nós devemos atender a todos, mas atender bem a quem mais precisa. Portanto, na nossa região, norte e nordeste, nos extremos do país, na periferia das capitais, é onde estão os cidadãos excluídos dos benefícios sociais e da cidadania. O cálculo que é feito para determinar se existem médicos em número suficiente, ele leva em consideração o efetivo exercício na atividade essencial. Por que isso é importante? Porque existe uma série de condicionantes que a gente vai ver mais embaixo, que tiram o médico do efetivo exercício. Por exemplo, eu sou cirurgião oncologista e há mais ou menos 5 anos que não estou mais na minha área, mas eu sou contabilizado como cirurgião oncologista. A oferta e a distribuição de médicos do Brasil causa uma perversa distribuição de médicos com profundos reflexos na atenção à saúde pública do país. Com certeza absoluta, o aparelho formador de profissionais médicos do Brasil, tanto na graduação quanto na residência médica e nas especializações, não acompanhou o que vem acontecendo no país com o crescimento continuado da infraestrutura de atenção à saúde em todos os cantos deste país. Razão pela qual nós temos hoje uma situação como se nós tivéssemos montado uma grande fábrica e não temos os operários para tocar as linhas de produção dessa fábrica. E vejam que coisa interessante. O número de escolas dobrou nos últimos 12 anos. Na última década tivemos o dobro de escolas médicas. Não houve nenhuma solução com o dobro de escolas. Isso não foi solução para a distribuição de médicos igualitária no país. Não resolveu. E por que não resolveu? Porque persiste a concentração na região sul-sudeste. Os nossos números mostram que 72% dos médicos estão na região sul-sudeste. Grande parte desses médicos nordestinos, você sabe disso, senador Paulo Davim, nortistas, do centro-oeste, que foram fazer residência em São Paulo e acabaram se fixando. E aí, todo mundo já conhece um estudo que mostra que a residência médica, não é a escola, é a residência médica o melhor índice para a fixação de médicos na região. É um detalhe interessante. Teria mais um slide que faria uma comparação entre número de médicos por 1.000 habitantes. Nós estamos ali com 1,8. Há uma discussão muito grande se é 1,9, 1,7, porque isso, como eu mostrei, pode variar de acordo com o parâmetro que você esteja utilizando. Se você conta por cabeça, médico ativo é um número. Se você vai contar por efetivo exercício 40 horas, um número é outro. Se você vai para a atenção básica, esse número cai para 1,4. Isso no global do Brasil. Então, qualquer que seja o parâmetro quantitativo que a gente adote,
o número de médicos para a dimensão do nosso sistema está abaixo do que nós desejaríamos que fosse. Fizemos um concurso público em 2005 e mesmo com esses dois movimentos, melhorar a infraestrutura e melhorar o salário, sobraram vagas. E ao longo desses 7 anos de concurso, nós perdemos 188 médicos no interior do Amazonas. Ou seja, perdemos os médicos que estavam contratados, ou pediram demissão, ou abandonaram e foram trabalhar em outro estado. Ainda temos bastante problema em complementar as equipes de saúde da família por conta da falta de médicos. O déficit de 360 equipes de saúde da família no estado como um todo, por conta de falta de médicos. E tem prefeitos que pagam até R$25 mil para ter esse médico e não consegue. Esse estudo que foi feito pelo CFM, coordenado pelo professor Mário Scheffer, de demografia médica, ele traz algumas questões importantes para a gente. Quer dizer, há um crescimento exponencial do contingente. Hoje nós temos quase 2 médicos para cada 1.000 habitantes. E situações extremas, como a situação do Maranhão e do Distrito Federal. E uma conotação importante, o Distrito Federal hoje tem 4 médicos, o dobro da média nacional, por 1.000 habitantes. No entanto, a acessibilidade ao sistema público no Distrito Federal não é melhor do que no resto do país por ter mais médicos. Há uma maior concentração, né, de profissionais médicos no setor privado. Não em termos de registro, mas de ocupação, nós temos hoje 7 médicos ocupados para cada 1.000 clientes no setor privado. E temos 2 médicos ocupados para a população, tomando a população brasileira como denominador. Então, essa é uma questão importante, quer dizer, há uma segmentação, há uma disfunção na distribuição desses profissionais entre setor público e setor privado. Isso claramente está denotado. No próximo bloco, médicos caçados, a qualidade das faculdades de medicina, o financiamento da saúde. A gente volta em instantes.